E olha, gente, a Débora Lopes está chamando. Quando a Débora chama, porque coisa é séria. Então vamos ao vivo lá para Itanhaém. Vamos mostrar a situação aí de um cemitério que tem gerado muita indignação na população. A denúncia é grave, hein, Débora? Isso mesmo, conta tudo pra gente. Exatamente, Valéria. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Balanço Geral Litoral. A gente veio até Itanhaém, nós estamos no cemitério Jardim Coronel. É um cemitério que fica numa área um pouco mais afastada aqui do centro de Itanhaém, né, num bairro que é considerado rural. E a situação que a gente encontra aqui é uma situação de completo descaso e abandono. Não é a primeira vez que a nossa equipe vem aqui até esse cemitério, só que a gente resolveu voltar justamente para mostrar que nada mudou. Tanto é que a população aqui de Itanhaém, os munícipes que têm entes queridos aqui nesse cemitério, estão revoltados. A gente vai olhar agora, a gente vai saber um pouco da história da dona Roseli, ela que esteve aqui há poucos dias para fazer a exumação do corpo da mãe dela, que morreu há 3 anos. E acredite se quiser, Valéria, ela não conseguiu fazer essa exumação. Imagina o sofrimento da família, né? Você enterra um ente querido, depois você precisa exumar esse ente querido e aí não consegue por conta de uma situação de completo abandono, de falhas aqui na manutenção do cemitério. Ela extremamente revoltada, ela gravou um vídeo muito emocionada e descreve a situação que ela vivenciou. Vamos ouvir o vídeo dela e daqui a pouquinho, vamos ver o vídeo dela e daqui a pouquinho eu volto para mostrar aqui em loco a situação desse cemitério. Vamos ver. Eu estou aqui no cemitério Coronel. Vim aqui fazer a exumação do corpo da minha mãe. Eu e meus irmãos e familiares, sobrinha e tudo. Vinha fazer a exumação do corpo da minha mãe, que tem 3 anos. Chegamos aqui, olha a situação. Esta água aqui, ó, essa água toda que está caindo aqui, que está empoçada aqui, um pouco já saiu, empoçando lá no canto. Essa água estava toda dentro do túmulo dela. Então viemos, não vamos poder fazer a exumação, porque o corpo não foi decomposto por causa desta água que está aqui há muitos anos. A laje de cima tem umas árvores, nasceu árvore em cima de uma laje. Resumindo, a gente já está sofrendo por fazer uma exumação. Quem fez a exumação de seus familiares sabe qual é o tamanho da dor. Sabe, primeiro vem a dor do luto para enterrar. Vem a dor da exumação que tem que ser feita. Chega aqui e não tá. É o quê? É outro sepultamento? Isso aqui é outro sepultamento, gente. Isso é uma falta de respeito. Cadê a prefeitura? Cadê os responsáveis por tudo isso? Lamentável, né, Valéria, passar por essa situação. Imagina a dor dessa senhora, a dor que essa família está passando nesse momento. E é uma dor comum a muitos munícipes aqui, viu? Um pouco antes da minha entrada ao vivo, eu conversei com uma outra moradora aqui da região que veio até o túmulo da mãe, que a mãe faria aniversário nessa semana, né? E ela ficou indignada com a situação em que ela presenciou aqui desse cemitério. Como eu já falei no início, não é a primeira vez que a nossa equipe vem aqui, tá? O Alexandre Furtado, nosso apresentador, esteve aqui nesse cemitério em janeiro deste ano e mostrou uma situação completa de abandono terrível. E eu vou mostrar agora como é que tá a situação, que não mudou absolutamente nada, né? Começando aqui atrás de mim, olha só, a gente vê essa quantidade de entulho aqui no meio do caminho para quem precisa chegar até os túmulos que ficam aqui mais pro fundo do cemitério. Olha só que absurdo, tem tijolo, tem vassoura, tem pedaço de madeira, tudo isso no meio do caminho. Ao lado, a gente vê a situação do mato alto, né? Também outra coisa que chama muita atenção, aí tem bicho, tem mosquito, o pessoal reclama de muito mosquito aqui, viu? Que em dias quentes não tem como ficar aqui dentro no velório, porque tem muito mosquito, tem muito bicho sim por conta desse mato alto. Agora, olha só que cena terrível, o absurdo nesse cantinho aqui, é um quartinho do terror, né? Olha só a imagem que a gente vai ver agora, peço até licença para quem estiver em casa, de repente almoçando. Olha isso, Valéria, olha só a situação, é um verdadeiro depósito a céu aberto e completamente assim exposto de restos de caixões. Olha só que absurdo. Tem de tudo aqui. Tem restos de caixões, tem teia de aranha, tem muita sujeira, tem resto de comida, tem garrafas de bebida. Olha só que coisa horrível de se ver. Chegar aqui perto, dá até um
arrepio, né? Fora os bichos, né? A questão do perigo para a saúde, a gente sabe, né? Corpos em decomposição, caixões, todo esse tipo de material é contaminado. Agora imagina aqui alguém que passa, alguma criança que entra por alguma curiosidade e mexe nisso. Olha só que situação deplorável. Quando o Alexandre Furtado esteve aqui em janeiro, ele já tinha flagrado essa cena que continua exatamente igual. Nada mudou e mais de 2 meses se passaram. O Ademir vai vir com cuidado aqui para trás e a gente vai mostrar também, olha só, o portão aqui do cemitério. Tem um cadeado aqui nesse portão lateral, mas olha só a situação, há um buraco aqui no portão, ou seja, qualquer pessoa entra aqui para vandalizar ou para fazer o que quiser aqui dentro. Inclusive, essa moradora que eu conversei mais cedo, ela disse que muitas pessoas, tá? Assim, aquelas pessoas que não tem nada de engraçadas, né? Mas elas vêm para cá e se escondem para dar susto, inclusive, nas outras pessoas que passam por essa avenida à noite. Olha só que absurdo. O pessoal entra aqui, sobe no muro, assusta as outras pessoas, porque a situação é realmente terrível desse cemitério. Olha aqui ao lado também, uma caçamba cheia de restos de lixo, tem comida aí dentro, tem vegetação, tem resto de madeira, tem resto de caixão. É uma situação realmente deplorável, fora o cheiro, né? Que você, Valéria, aí no estúdio não consegue sentir, quem tá em casa também não. Mas pra gente aqui tá bem complicado, né? Porque tá sol, então o odor sobe com mais facilidade, tá um cheiro terrível aqui nesse ponto onde a gente tá. E olha só também aqui, olha o mato que toma conta aqui dessa área. É muito difícil, quem precisa chegar até um daqueles túmulos ali, daqueles jazigos, tem que atravessar, ficar ali no meio daquela moita para poder fazer uma oração. Isso é realmente lamentável, né? É um equipamento público que precisa de zelo, que precisa de manutenção, então é muito triste a gente encontrar um cemitério nessas condições. E, como eu falei, o Alexandre Furtado, ele esteve aqui em janeiro de 2025, mostrou toda essa situação de abandono. Na época, a prefeitura disse que em 30 dias as obras começariam, a gente vê que isso não aconteceu e mais, viu? Em maio do ano passado foi divulgado no Diário Oficial aqui de Itanhaém que esse cemitério, Jardim Coronel, passaria por uma reforma completa de fachada, de estrutura interna, enfim, de tudo. E nada aconteceu até agora, quase um ano depois. A prova disso está aí, a gente vai mostrar agora a resposta, né, do apresentador Alexandre Furtado, na época em que ele veio aqui para gravar a reportagem, o que a Prefeitura de Itanhaém disse à época. Vamos ouvir. Nós pedimos um posicionamento e, por nota, a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano de Itanhaém informou que a reforma do cemitério do Jardim Coronel deve começar em 30 dias e que o processo licitatório está em fase de habilitação da empresa vencedora. Segundo a administração, o local passará por uma ampla reforma geral, incluindo recepção, fachada e toda a estrutura interna do espaço. Vocês também disseram que esse procedimento seria feito em maio do ano passado. Chegou a ser publicado no Diário Oficial. Olha, Valéria, para não dizer que absolutamente nada foi feito, tá? Quando a gente chegou aqui, a gente começou a gravar, a gente viu que havia um funcionário, né, cortando o mato, com uma máquina daquelas, um cortador de grama. Isso ele estava fazendo ali no fundo, agora não está fazendo mais, acho que por conta do horário de almoço, né, fez uma pausa, mas apenas isso que a gente viu até o momento, né, que está sendo feito. Não sei se porque a gente também entrou em contato com a Prefeitura de Itanhaém para saber, para ter um novo posicionamento a respeito dessa reportagem que a gente está produzindo hoje, né? Se eles enviaram, então, esse profissional para, pelo menos, cortar o mato. Mas é a única coisa que a gente viu até o momento. Realmente é uma situação muito triste, né? É muito difícil para os moradores dessa região, dessa área aqui de Itanhaém, que é uma área mais carente, é uma área mais rural, né? E precisam... A gente já passa por um momento muito difícil, de muita dor, quando precisa se despedir de um ente querido, né? E vê-lo enterrado nessa situação é algo realmente lamentável, né? Que a gente não deseja para ninguém. Claro, Débora, eu lembro bem dessa reportagem do Alexandre Furtado. Ele foi até o cemitério e mostrou a situação bem difícil, bem caótica. Parecia, ele até usou essas palavras, um filme de terror. Nós recebemos esse mesmo posicionamento, né, que você já disse, que passaria por uma reforma e tudo mais. Mas eu vejo que reforma nenhuma foi feita e a situação piorou.
piorou a situação, porque tem muito mais mato, tem muito mais lixo, o portão está aberto, qualquer pessoa entra, as pessoas com brincadeira de mau gosto entram aí para assustar, para vandalizar. O local está completamente abandonado. E coitada dessa senhora que teve que fazer a exumação de um ente querido, não conseguiu por conta de toda essa situação de descaso e de abandono. Realmente é a dignidade do morador que está envolvida e não dá para brincar com esse tipo de situação. Maio do ano passado já estava prevista uma reforma. E aí o Alexandre Furtado foi lá esse ano, há 2 meses, a reforma vai acontecer em 30 dias. Já se passaram aí 90 dias e a situação continua a mesma, não só continua a mesma, como piorou. E o que os moradores querem é uma resposta, se realmente vai passar por uma reforma, não vai, porque está precisando. O que parece é que não está em funcionamento, parece realmente um cemitério desativado, abandonado, mas a notícia é que está em funcionamento. Não deveria estar em funcionamento num local nessas condições tão precárias e os moradores tendo que visitar esse local, visitar aí, né, os túmulos dos parentes, dos amigos que faleceram e aí se deparar com toda essa situação, ainda mais a situação que você falou, você que está no local, relatou pra gente a questão do mau cheiro, todo esse lixo, insetos, tem mosquito, realmente os moradores não são obrigados a conviver com essa situação. Nós pedimos um posicionamento para a Prefeitura de Itanhaém. Vamos ver agora a resposta que eles nos enviaram diante de toda essa situação que a Débora mostrou para vocês. A Secretaria de Planejamento Urbano e Obras Públicas informa que a reforma do cemitério do Jardim Coronel começa nos próximos dias. O cemitério passará por uma ampla reforma geral, incluindo recepção, fachada e toda a estrutura interna do espaço. Pois é, essa já era a resposta que o Alexandre Furtado recebeu quando foi aí e que começaria em 30 dias. Agora a previsão é nos próximos dias. Mas não temos uma data certa ainda, Débora. O que os moradores pedem aí é uma data para que essa situação seja resolvida. Nos próximos dias, nós vamos continuar em contato. Eu peço que você diga aos moradores aí, Débora, para continuar em contato com a gente, porque se nos próximos dias nada for feito, nós iremos cobrar novamente um posicionamento diante dessa situação que já passou da hora de resolver, né, Débora? Exatamente, Valéria, vai fazer aniversário, né? Uma vez que a própria Prefeitura divulgou no Diário Oficial da União, em maio do ano passado, que essa reforma seria feita, né? Maio tá aí, mês que vem, vai completar, vai fazer aniversário, né? 1 ano de uma promessa que até agora não se vê nada acontecendo, né? Uma promessa que ficou só no papel, realmente, só ali na publicação do Diário Oficial, porque na prática nada foi feito, né? O que é muito triste aí para o dia a dia desses moradores. E é claro que a gente vai continuar acompanhando essa situação, né? E quem sabe daqui a alguns dias a gente volta aqui em Itanhaém, seja para mostrar que tudo continua igual, ou então para finalmente mostrar que essas obras começaram, né? Mas é tudo que a gente quer, Débora, uma reportagem mostrando esse antes e depois, o cemitério como está, né? E o cemitério como vai ficar. É essa matéria que a gente quer mostrar, essa reportagem, um cemitério limpo, um cemitério que seja um local onde as pessoas podem entrar, que elas não vão se aborrecer com esse tipo de situação, com lixo, com um caixão para um lado, lixo para o outro, vassoura para o outro, essa situação que a gente viu aí, água infiltrada, né, em meio aos túmulos. A gente quer mostrar realmente uma recepção, a limpeza do local, tudo isso a gente quer mostrar na reportagem. Vamos ver se nos próximos dias a gente consegue fazer essa reportagem aí para alegria também dos moradores que merecem aí mais, vamos dizer assim, mais dignidade, né, Débora? Muito obrigada pelas suas informações. Olha, a situação tá difícil, viu, minha gente? Eu fiquei até sem palavras de ver esse cemitério novamente nas mesmas condições.